gente vai ver agora aqui é água salgada. O que é isso aqui, né? Tati, a gente chama isso aqui de sandbox, né? Caixa de areia. Não tem mistério nenhum. É uma caixa com areia, cascalho, né? E aqui a gente tem, ó, simulações de altura, 30 centímetros, 35, 40, 45 e simulações de largura. Então eu consigo aqui, meu aquário tem 35 centímetros de altura, então ele tem essa altura aqui, por 40 de largura. Então seu aquário é isso aqui, né? E aí, como é que funciona a sandbox? Entendi. Eu escolho as rochas, trago para cá, e aí por ser areia, eu consigo colocá-las na posição que eu quero e simular, estou fazendo uma bobagem aqui, tá? Lógico. Mas simular o hardscape que eu quero. O hardscape é essa montagem com as rochas. Gostei? A gente para, fotografa, filma essas rochas, pesa, o cliente paga, leva para casa e ele simula em casa isso. Porque geralmente na maioria das lojas que a gente encontra pelo Brasil, a gente não tem uma sandbox. Então como é que começa a dificuldade? Eu quero essa pedra aqui no meu aquário, por exemplo. Imagina, dá licença, você vai colocar... Qual é o tamanho do aquário? Qual o tamanho do aquário? Tem que simular. Eu queria que a pedra fosse assim, ela cai. Então, com a sandbox, eu consigo simular não só largura e altura, mas eu consigo colocar a pedra de uma forma que ela fique. E eu consigo replicar isso que eu desenhei aqui. Lembrando que não só rocha, tá? A gente pode usar raízes também, troncos, para compor esse hardscape, né? O hardscape é isso, raiz, tronco, que vai fazer esse layout básico do aquário plantado, geralmente, enfim. Você já falou então que essas rochas, elas são vendidas por peso. São vendidas por peso. E cada uma tem seu preço, tá? Entendi. A maioria das rochas não é uma rocha muito barata, são rochas importadas, tá? Cada uma é valorizada de uma forma pelo aquapaisagista, porque cada uma, certamente a rocha mais arredondada não vai trazer o mesmo efeito de uma rocha que tem mais ponta. Essa rocha aqui que tem mais ranhuras, por exemplo, é diferente dessa rocha aqui, além da cor, mas a própria aparência dela, textura, né? Então cada rocha vai trazer uma possibilidade de hardscape, e aí o cliente está escolhendo isso, ele vai determinar o que ele tem mais interesse de utilizar. Tá vendo? A gente tem diversos formatos. Imagino que esse esse daqui também é uma rocha são rochas mais caras, né? Por exemplo, essa rocha aqui, R$38 o quilo, né? A mais barata seria qual? A gente tem rocha de R$5 o quilo, até mais barato que esse, dependendo do dia. Porque varia muito de acordo com o que chega e o que sai, né? Mas a maioria dessas rochas mais caras são importadas. Entendi. Legal, e aqui dá pra fazer uma boa simulação. Sem dúvida, você consegue simular. Até mesmo com as plantinhas, dá pra botar uma plantinha aqui. Dá pra colocar uma plantinha, simula, rapidinho, filmou, né? Exatamente, não tem problema. Filmou, depois leva pra casa. Entendi. E aqui atrás? Setor de aquarismo marinho, né? Então tudo que a gente vai ver agora aqui é água salgada. Você está mostrando agora basicamente o nosso mudário de corais, né? Então aqui a gente vai encontrar diversos corais, corais moles, corais duros, enfim, anêmonas aqui, ó, Tati, se quiser mostrar aqui, ó, essas são anêmonas, não são corais, tá? Também são animais, mas não são corais, são anêmonas. É a famosa casinha do peixe palhaço, né? Tudo isso aí é coral. Ou seja, é a casinha do Nemo. Exatamente, essas anêmonas aí são as casinhas do peixe palhaço, por exemplo, né? E elas são... é tudo muito lindo, né? Quando a gente compara água salgada com água doce, cada um sabe, né, o que gosta mais é gosto, mas sem dúvida não dá para negar que em água salgada você tem uma variedade de cores maior, variedade de seres vivos maior também, à disposição moluscos, crustáceos, enfim. As cores dos peixes, por exemplo, que você está vendo aqui, peixes de água salgada, né? Quase todos esses peixes que você vai ver aí são peixes importados, tá? Não são peixes da nossa costa, são peixes que são importados de outros países, na maioria dos casos, Indonésia. E aí são trazidos para cá. Esse peixe, por exemplo, que você está filmando,
O nome dele é Foxface, né? Como se fosse cara de raposa. A nadadeira dorsal, ou seja, essa nadadeira que fica nas costas dele ali, bem no meio do peixe, no alto, ela contém uma toxina. Esse peixe, ele é peçonhento, né? Então, se você colocar a mão ali, você pode se furar e liberar uma toxina. Não chega a ser fatal para o ser humano, mas vai trazer numa pessoa um dolorido, talvez até uma perda de movimento por algum tempo, né, momentâneo, mas esse é um animal que tem toxina. Outro peixinho aí também, esse aí é um Gold Rimes, né? É um peixe também da região da Indonésia, é um tangue, né? Uma família de peixes chamado peixes cirurgiões. E por que chama peixe cirurgião? Porque na base da cauda desse peixe, onde começa a cauda, que é onde a gente chama de pedúnculo caudal, tanto de um lado quanto do outro, tem uma espécie de uma navalha, tá? Como se fosse um bisturi. Ele usa para bater no seu oponente quando ele quer brigar e dar uma chegada para o lado. Então realmente pode cortar o outro peixe. E é por isso que a gente chama de peixe cirurgião, que é como se fosse ali uma navalha, como se fosse na verdade um bisturizinho. E aí eles são apelidados de peixes cirurgiões. Aqui a gente tem peixe palhaço, ocelares, só que numa cor diferente do Nemo, por exemplo. O Nemo mais tradicional, ele é laranjinha com branco, sendo que o peixe palhaço é um dos peixes de água salgada mais, na verdade é o mais criado no mundo em cativeiro, sob os cuidados humanos. Então a gente tem muita variedade. Olha a predominância aqui da cor branca desse peixe aqui. É o peixe palhaço ocelares também. Que legal! É a mesma espécie, só que a gente está falando de variações conseguidas pelo ser humano. Já que a gente está falando do Nemo, tem sempre alguém perguntando onde está a Dolly. A Dolly aí. A Dolly, oh. Esse também é um peixe cirurgião, tá? É um peixe cirurgião azul, a Dolly, enfim, é um hepatos, é um blue tang. É um peixe também oriundo da Indonésia, se esconde às vezes. Se esconde às vezes, né? Inclusive, essa amarração de fitilho que tem aí, que é aquele fitilho que a gente usa na feira, é justamente para simular uma alga ali, um ponto para o animal se sentir seguro, para passar segurança para o animal. Do lado dela tem um peixinho, é o quê? Deixa eu dar uma olhada porque nem eu vi. Tem um peixinho ali. Deixa eu olhar. Deixa eu ver se eu acho ele. Aqui atrás, ó. Um peixinho marronzinho. Deve ser uma donzelinha. Deixa eu ver. É uma donzelinha. É uma donzelinha que ela tá sem cor, mas é uma donzelinha também. Mais Nemos. A gente tem vários peixes palhaços, né? Aqui, ó. Aqui atrás a gente tem o que a gente chama de mudas de coral, né? Porque a gente coral, basicamente, quando a gente vai falar de mudas, a gente fala de mudas e colônias, né? As mudas são peças menores, por consequência, comercialmente, mais acessíveis para os clientes. Só que demora a chegar naquele ponto que a gente viu lá na frente. Exatamente. Então, assim, é o que a gente chama de alinhamento de expectativa. A gente sabe que é mais barato, mas é menor. E vai demorar a chegar daquele jeito lá. Não adianta você querer montar um aquário só com muda e achar que vai ficar bonito, como um aquário que já está montado há muito tempo, ou um aquário que é até recentemente montado, mas foi montado com diversas colônias de coral. Temos aqui um agricultor também. É quase isso, quase isso. Na verdade, controle aqui essas áreas de criação de coral a gente chama de fazendas de coral, né? Porque não deixa de ser isso. A gente faz a multiplicação desses animais, não a gente especificamente da Ecotour, mas quem cultiva coral, justamente a gente chama de fazendeiro de coral. Né? Os agricultores, né? De corais. Essa parte aqui é muito legal. Esse coral aqui, tem gente que chama de maze coral, né? Maze é labirinto em inglês, e realmente se assemelha. E ele é bem fluorescente, né? Esse aqui, por exemplo, a gente chama de tongue, que é língua. Tá vendo? Parece uma língua. Parece uma língua. Esses são corais duros. Então, quando eles morrerem, eles vão deixar um esqueleto calcário, um esqueleto mesmo, tá? Alguns corais são corais moles. Quando eles não possuem esqueleto calcário. Quando eles morrem, não fica nada depois que decompõe. Não sobra nada. Que peixe é esse aqui? Aí você tem um nasotang. É um tang também, né? Um peixe cirurgião. Ou seja, na base da cauda ele tem uma lâmina de cada lado para se proteger. É um animal, você está vendo que ele está fazendo um comportamento aí de se alimentar.
é um animal algueiro. A família dos peixes cirurgiões, os tênis, ela é uma família de peixes algueiros. Eles são animais herbívoros. Então ele está literalmente pastando. Ele está o tempo todo procurando algo para comer. Posso te mostrar uma coisa?